Já imaginou ter um mapa não por algum lugar que você pode achar no GPS, mas tipo um mapa para a jornada mais importante que a gente vai fazer? É tipo, pra onde a gente vai depois da última parada? Tipo um guia. Isso aí. E não é um papo de filme de fantasia, não. Hoje a gente vai se aprofundar em um texto antigo e que é basicamente isso. Um guia. Nossa, um guia pra depois da morte. Que interessante. Me explica isso melhor. A gente vai mergulhar a fundo em um texto bem antigo que tem que explicar o que rola logo depois que a gente bate as botas. E olha a ideia central. A morte não é um fim, um ponto final, nem um julgamento divino. Então, tipo, não é o que a gente ouve por aí. Nada de céu e inferno. Sai dessa. E a história por trás desse texto é o que faz ele ser tão especial. Estamos falando de um manuscrito de mais de 1000 anos chamado O Livro Tibetano dos Mortos. Nossa, 1000 anos, que legal. E o que ele diz? Ele tem um conhecimento que era secreto. Era tipo só pros sábios da época. Pra quem entendia essas paradas profundas sem se perder no medo. Interessante. Então a gente vai tentar decifrar esse mistério hoje. Sim, a nossa missão hoje é desvendar os insights centrais desse texto, sem te afogar em um monte de detalhes difíceis. Show. Tipo um papo de amigos sobre a morte. Exato, sem mistério, sem complicação. E a ideia principal é essa. A morte não é o fim da linha nem um julgamento, é um encontro com a sua própria mente. Que doideira. Então a gente meio que cria a nossa própria realidade depois da morte. Isso aí, é o que o texto sugere. E aí vamos começar a desvendar essa parada. Primeiro, o que acontece nos primeiros segundos depois da morte. Tipo, quando o coração para de bater. Fala que esse instante não é o fim da jornada, mas o começo de um teste. O corpo para de funcionar, mas a consciência continua. Então a gente continua ligado, mesmo depois do corpo parar. É isso aí. E logo depois do último suspiro rola um negócio muito louco. A luz clara da realidade. Essa é a luz, me explica. É uma luz super radiante que aparece logo depois da morte. E o mais importante é que se você reconhecer essa luz, você escapa do ciclo de renascimento. Tipo, você encontra a saída de um labirinto assim que você entra. Caramba, que oportunidade. Mas por que o texto fala que quase todo mundo perde essa chance? Porque a gente se apega muito ao mundo físico, às sensações, às emoções. E o ego, que é tipo a nossa identidade, se desespera com a ideia de acabar. Normal, né? A gente se identifica tanto com quem a gente... É que deve ser apavorante pensar em deixar de existir. Total. E aí vem a primeira ilusão. A alma tenta voltar para a vida, para as pessoas que ela amava, para os lugares que ela conhecia. Tenta se comunicar com os vivos, tipo um fantasma. Tenta se conectar de novo com o mundo que ela deixou, mas não consegue. E aí vem o desespero. Fica presa nesse limbo, sem saber para onde ir. Isso. E aí ela perde a chance de ir para a luz clara. Fica presa no passado. Entendi. E depois a gente entra no bardo, né? Esse estado de transição entre a vida e a morte, me explica como ele é. O bardo é um lugar muito diferente. O tempo não funciona da mesma forma. Um segundo pode parecer uma eternidade e anos podem passar em um piscar de olhos. Tipo um sonho. Que a gente perde a noção do tempo. Mais ou menos isso. E o mais importante é que tudo que a gente vê no bardo é um reflexo da nossa mente. Não tem nada real ali. Então aqueles sons, imagens, vozes que o texto fala são só projeções da nossa mente? Sim. A mente tenta encontrar algo familiar nesse novo lugar, mas o perigo é acreditar que essas coisas são reais. Muita gente se perde no bardo seguindo essas ilusões. Elas perdem a chance de ir pra luz clara porque se apegam a essas ilusões. Exato. O medo e o apego ao que a gente conhece nos prendem, e com o tempo essas projeções ficam mais fortes, influenciadas pelas nossas crenças e emoções. Então a gente meio que cria o nosso próprio inferno no bardo. Mais ou menos isso. As coisas que a gente reprimiu durante a vida aparecem com força total no bardo. E aí podem aparecer seres de luz, figuras que emanam paz e sabedoria. Tipo anjos da guarda, que vem nos guiar. Não. O texto fala que esses seres de luz são projeções da nossa própria consciência. É a nossa sabedoria interior tentando nos guiar. Então a gente tem que reconhecer essa luz interior para se libertar. Sim, se a gente se fundir com esses seres de luz, a gente escapa do ciclo de renascimento. Mas se a gente hesita, se a gente tem medo. O que acontece? As coisas mudam de figura. Essas figuras se tornam sombrias, os rostos se distorcem, as vozes ficam aterrorizantes. Mas isso não é um castigo, né? Não é Deus nos punindo. Não, é só um reflexo do nosso medo. A gente cria o nosso próprio inferno. E aí surgem os monstros, as figuras aterrorizantes. Nossa, deve ser apavorante. Mas esses monstros também são projeções da nossa mente. Sim, são os nossos medos mais profundos, as coisas que a gente não quis enfrentar durante a vida. Então a gente tem que ter coragem de encarar esses monstros. Sim, se a gente entender que eles são só ilusões, eles desaparecem. Mas a gente tenta fugir, o medo aumenta e eles ficam mais fortes. É um ciclo vicioso. E depois disso vem o teste mais difícil, espelho da verdade. Como ele funciona? A gente revive a nossa vida em detalhes.
sem filtros, sem julgamentos. A gente sente o impacto de tudo que fez. Deve ser horrível ter que encarar todos os nossos erros, as coisas ruins que a gente fez. Mas não tem como fugir. É a hora da verdade. E o problema é que muita gente fica presa na culpa e no arrependimento. E isso impede a gente de seguir em frente. Sim. A gente fica preso ao passado. E aí volta pro ciclo de renascimento, sem ter se libertado do sofrimento. E aí a gente chega na última ilusão, a mais perigosa de todas, como ela é. Ela aparece no final do bardo. E a mais sedutora. A gente vê pessoas queridas, lugares familiares, uma sensação de paz e amor. Nossa, parece ótimo. Qual é o problema? O problema é que é tudo ilusão. A gente quer voltar para esse lugar familiar. Mas se a gente fizer isso, volta pro ciclo de renascimento. Entendi. E aí aparecem as luzes que representam os caminhos para novas vidas. Sim, cada luz é um caminho diferente. Mas qualquer uma que a gente escolha nos leva de volta pro ciclo de sofrimento. Então a gente tem que resistir a essa última tentação. Sim. Tem que ter muita força para recusar todas as luzes. Se apegar a qualquer uma delas significa voltar pro ciclo. E quem consegue resistir? O que acontece com essas pessoas? Elas se libertam e escapam do ciclo de renascimento para sempre. Encontram a paz definitiva. Essa imersão no texto nos deu uma nova visão sobre a morte, bem diferente do que a gente costuma ouvir. E o mais importante é que esse teste não acontece só depois da morte. Ele está acontecendo agora, a cada escolha que a gente faz. A gente está se preparando para essa grande jornada agora, a cada decisão, a cada pensamento. O que achou de tudo isso? É muita coisa para pensar. Mas acho que o mais importante é a gente tentar viver com mais consciência. Talvez essa consciência da morte nos ajude a viver melhor, a dar mais valor para as coisas simples. A gente pode usar esse conhecimento para viver com mais paz, mais amor, menos apego. Essa foi só uma introdução ao texto. Tem muito mais para explorar nesse texto. E a gente te convida a continuar essa jornada. Vale a pena se aprofundar nesse tema. É um conhecimento que pode mudar a nossa vida. Esperamos que essa conversa tenha te inspirado a buscar mais conhecimento. Até a próxima.